Seguindo as suas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bianca, querida, você pode ler o primeiro verso de novo? Sim. Eles dizem que o mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Dizem que é produzido do desejo sexual e que não tem outra causa senão a luxúria. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Shri Prabhupada. Então, esses versos da Bhagavad Gita hoje, ele fala que tem uma classe de homens demoníacos, como Devananda bem explicou ontem, que a palavra demoníaco, na verdade, se refere aos asuras. Suras são aqueles que acreditam que tudo tem a causa, tem a fonte, o ser, a verdade absoluta, uma suprema personalidade de Deus. Os asuras, a tradução que está sendo dada como demoníaca, são aqueles que não acreditam, podemos chamar de ateístas, que não acreditam que há uma fonte, uma inteligência suprema atrás de tudo. E neste verso, então, está dizendo que eles não acreditam que não há nem efeito nem causa. Na verdade, se a gente for analisar bem, nós seres humanos, que somos os animais mais evoluídos, pelo menos neste planeta, nós somos conscientes. Nós somos cientes, somos conscientes, temos a consciência mais evoluída que os animais, as plantas. Então, se deduz, numa análise filosófica racional e lógica, que tudo o que tem efeito tem uma causa. E o que está no efeito está na causa. Então, se nós somos seres conscientes, conscientes quer dizer que nós percebemos, nós somos cientes. Então, a causa também deve ser consciente. Nós não podemos tirar o que está na causa do efeito. Impossível. Assim, logicamente, filosoficamente falando. Então, a causa que atrás do efeito, ela tem uma consciência. A diferença é que nós somos, se a gente olha, quando a gente viaja de avião, né, o planeta é tipo uma bolinha, né, um grãozinho de areia, mais a gente se afasta, mais fica pequenininho. Então nós, imagina, nós somos, as entidades vivas somos, está descrito na Bhagavad Gita, o tamanho da entidade viva é infinitesimal, quer dizer, tão pequeno, que é infinitesimal, de infinitamente pequeno. Mas como nós estamos estudando e lendo na Bhagavad Gita que a verdade absoluta, a fonte de tudo, ela é onipresente, quer dizer o quê? Ela está presente em cada átomo da criação, ela está presente no coração de cada ser vivo, de cada entidade viva. Então, nós sendo conscientes, tudo que está, quer dizer, nós somos infinitesimais, quer dizer que a fonte, ela é também consciente, mas ela é infinita, infinitamente grande, infinitamente imensa, não é? Essa é a forma universal de Deus, essa forma universal infinitamente grande. Então, ela é consciente, a causa ela é consciente. Então, tudo que está em nós está também na causa. Então, essa teoria das suras, que não há causa nem efeito, essa é uma forma de ver, de acreditar, mas ela não tem fundamento, porque ela nos ela nos desconecta
da causa, da fonte. Então, a vida ela é muito insípida, ela é muito sem sentido nessa forma de acreditar, né, de conceber a existência. A maioria dos seres humanos, eles concebem uma fonte, uma origem de tudo, e tem muito mais sentido, né? Pensar que nós somos relacionados, conectados eternamente com essa fonte. Então, nesses versos, nesse capítulo, que fala que dos seres divinos e demoníacos, na verdade, os Vedas, eles explicam que há uma evolução histórica na humanidade, e nós, hoje em dia, nós estamos no que se chama a Era de Kali. A Era de Kali, ou Kali Yuga, ela é descrita como a era mais degradada, mais caída, no sentido das qualidades dos humanos, das qualidades divinas, que nós perdemos muito. A gente mesmo pode ver na nossa história ocidental, né, que antigamente os povos, a humanidade tinha muito mais valores, as famílias, as sociedades, e mais o tempo avança, mais vão se perdendo essas qualidades, esses valores, né, nobres de família, dos seres humanos. Então, está prescrito nos Vedas, que são escrituras que elas foram reveladas por Deus para a humanidade, e em diferentes épocas foram descritos diferentes métodos de realização espiritual, porque a nossa natureza é divina. A natureza demoníaca, a natureza, assim, decadente, ela é como se fosse uma poeira que cobre um piano, o que cobre o espelho. O espelho, ele é brilhante, ele reflete a nossa beleza, mas quando você cobre ele com poeira, com sujeira, aí não dá para ver mais nada, aí você só vê poeira e sujeira, né? Então, os métodos de realização espiritual, eles são feitos para isso, para limpar a sujeira, o pó que cobre o espelho da nossa alma, do nosso brilho, né, da nossa eternidade, da nossa consciência. E está descrito, então, diferentes métodos para cada época, de acordo com a situação do planeta, da humanidade, o nível de consciência, os obstáculos, as facilidades. E nessa era, que se chama Era de Kali, como é a era que a vida é mais curta, tudo está poluído, contaminado, é muito, muito difícil de fazer grandes austeridades, né? De ir nas florestas, de ir nas cavernas, nos Himalaias, é quase impossível. E tudo está muito poluído, muito contaminado, e as doenças, né, mesmo os que já, por exemplo, viver numa floresta ou numa montanha e ter água pura ou ar puro é praticamente impossível na nossa época. E a mente é muito agitada, né, muito perturbada, então é muito difícil de meditar em silêncio durante anos e anos, horas e horas. Então foi prescrito um método de realização espiritual muito rápido, muito eficaz para a nossa época, que é o cantar dos santos nomes de Deus em congregação. Esses santos nomes, eles estão, assim, estruturados neste Mahamantra. Maha, o grande mantra. Mantras são palavras que liberam a mente, né, que liberam a mente da escravidão da mente. Nós somos escravos da nossa mente. Então, Mahamantra são esses 16 sílabas poderosas, que são baseadas nessas 3 palavras, Hare, Krishna e Rama, e que nós, entoando em congregação com outros seres buscadores sinceros, é muito poderoso esse cantar do Mahamantra. Ele está escrito em muitas literaturas védicas como sendo o Dharma. O Dharma é o dever, né, escrito para nossa época, que traz a realização espiritual mais potente. Esse Mahamantra, ele é muito potente. Por quê? Porque são os nomes de Deus. Se diz que Deus, o Supremo, ele não é diferente do seu nome, ele não é diferente do seu nome, da sua forma. Nós sim, nós somos diferentes, né?
Se você, por exemplo, está lá fora e chama, ou sei lá, daqui, a Vani que está no Rio chama Devi, eu não apareço lá, né? Eu estou aqui do outro lado. Mas se você chamar Krishna, ele está presente. O Supremo está presente no seu nome, nos seus nomes. E esses nomes são transcendentes. Devi, Débora ou Renata são vibrações materiais. Mesmo se a gente falar com carinho, né, com amor, porque nós amamos nossos amigos. Mas os nomes de Deus são puramente transcendentais. Então, quando nós entoamos sinceramente, concentrados esses nomes, esse Mahamantra, nós nos conectamos diretamente, imediatamente com o Supremo, com a transcendência. Então, esse Mahamantra, ele foi inaugurado, ele já existe há milhares de anos, mas ele foi, digamos, trazido para o nosso mundo de uma forma estruturada há mais ou menos 500 anos. O Devananda, ele explicou isso sábado de manhã para quem esteve presente, ele contou um pouquinho dessa história. Teve uma grande personalidade há 530 anos atrás, mais ou menos, na época do Renascimento, né, no Ocidente, que se chamou Chaitanya Mahaprabhu, que era um avatar de Krishna. Krishna, ele apareceu há 5.000 anos atrás. Krishna, ele falou a Bhagavad Gita, ele deu o ensinamento da Bhagavad Gita, que é tão rico, não, que nós lemos todo dia. E 500 anos atrás, Krishna, ele se manifestou na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Ele era dourado, ele tinha a cor da pele dourada, ele era alto, belíssimo, e ele era dourado. A diferença entre Krishna e Chaitanya é que Krishna, ele deu os ensinamentos da Bhagavad Gita, que são baseados numa sabedoria muito profunda, e que na nossa época, né, há 5.000 anos atrás, agora, é muito difícil para os homens de Kali Yuga de aplicarem, entenderem e aplicarem os ensinamentos da Bhagavad Gita, né, são muito sábios, muito profundos. Então, houve um grande devoto que se chamava Advaita Acharya. Ele vendo a situação, porque você vê 500 anos atrás, está tudo relacionado, né? Era ao fim da Idade Média no Ocidente, e era a época de grandes guerras, né? Teve as guerras da Idade Média, assim, muita decadência mesmo na Índia, todo o Oriente Médio, Oriente, Ásia. E os homens, eles estavam se degradando, perdendo todos como é que se diz? As bases, os valores da religião, da espiritualidade, né? Sempre ocorreu isso. Porque tudo que é puro nesse mundo não dura muito, né? Ele cai. Então, teve um grande devoto de Krishna, se chamava Advaita Acharya. E ele decidiu que ele queria pedir que Krishna voltasse para esta época, para restabelecer os princípios da religião e para dar de novo, trazer um método de realização espiritual para a humanidade que ele via que ia ficar cada vez pior. Imagina a condição agora, imagina 500 anos atrás, parecia que era muito puro o mundo, né? Mas já estava bem degradado. Então, todo dia ele fazia um puja, um ritual na beira do Ganges, oferecendo as folhas de Tulasi, que são as folhas sagradas que se oferece a Vishnu, e ele cantava e ele orava para que Krishna aparecesse nesta era. E como ele era um devoto muito puro e muito sincero, que se diz também que era uma encarnação de Vishnu, na verdade. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele apareceu, não para dar ensinamentos. Chaitanya Mahaprabhu, na verdade, ele não escreveu livros, não deixou ensinamentos. Ele só deixou 8 instruções, se chamam Shikshastakam. O primeiro verso, a primeira instrução, é um dos mantras que nós entoamos todo dia na sala dos mantras, o Shikshastakam. Então, a única coisa que ele fez, ele deu uma instrução
caminho um método de realização espiritual para a nossa época, que se chama Harinam Sankirtan. Harinam, o canto dos santos nomes de Deus. Sankirtan, glorificando em congregação. Então, esse Mahamantra, ele é cantado ou na rua, se vê na Índia, começou na Índia, né? Depois veio para o Ocidente. Eles saem em grupos com tambores, com muitos instrumentos de música e cantam muito, muito alto o Mahamantra com melodias belíssimas. E também tem a meditação com o Mahamantra em silêncio, cantando, chama japa, né? Como a gente faz aqui na sala dos mantras. Qualquer um que se faça, entoando sinceramente, com toda a alma, com toda assim, a sinceridade, esse Mahamantra, ele vai destruir a prisão que nós estamos da mente. Ele nos tira para fora da mente. Então, depressão, tristeza, ansiedade, angústia, tudo as porcarias, os venenos, né, que a mente nos enche, né, nos envolve, cantando Mahamantra de forma, assim, bem sincera, bem com uma intenção muito forte, ele é uma purificação maravilhosa, porque você está em contato, em conexão direta com o Ser Supremo, né, o Senhor Supremo. Então, o objetivo da vida é ser feliz, ter paz, ter felicidade, né, adquirir sabedoria e conhecimento, e esse Mahamantra, ele é feito para isso. Não precisa ter vestido com roupas indianas ou ocidentais, não requer nenhuma regra, ser erudito, ser universitário, ser tal raça de indiano ou americano, isso, aquilo, não. Ser homem, mulher, não. Porque a alma, ela é além de tudo isso, a alma espiritual, ela é divina, ela é parte integrante do Supremo, ela é eterna, Sat, Chit, plena de consciência, e Ananda, plena de felicidade transcendental. Então, esse canto do Mahamantra é uma bênção para a humanidade, como diz o mantra akáshico que a gente lê, né? E hoje se comemora, então, o festival de Gaura Purnima. Purnima é a lua cheia, não sei se vocês ouviram o céu ontem à noite, e talvez hoje também, a lua é cheíssima, e ela é dourada. Então, Gaura quer dizer dourado, é um outro nome de Chaitanya Mahaprabhu, se chama Gauranga, Gaura. Purnima é a lua cheia, então, aparecimento de Gauranga no dia de lua cheia. Então, nos templos, se você estiver perto de algum templo Hare Krishna, vai lá, tem um festival maravilhoso à noite, com músicas, danças, uma comida fantástica, prachada, né, que se oferece a Chaitanya Mahaprabhu, a Krishna. Então, é um dia de muita, muita festividade, muita felicidade. E é isso que nós procuramos, né? Uma felicidade transcendente, que não seja influenciada pelos gunas, né? Um momento a gente está embaixo, outro momento a gente está em cima. Não, algo que seja, que dure, que é transcendente, que vem da alma, né, espiritual, e não da mente, do corpo material. A gente precisa da felicidade, né, material, porque nós estamos aqui, nessa simulação de realidade, a gente ainda está vivendo aqui, mas, assim, se nós pudermos preencher e realmente regar a nossa alma e nossa mente, tudo que está em nós com esse Mahamantra, é uma grande bênção, uma grande fortuna, porque você vê, Chaitanya Mahaprabhu aparece só há 500 anos. E Srila Prabhupada, que é o mestre que trouxe esse conhecimento para o Ocidente, é a época dos hippies, não tem nem, sei lá, 50, 60 anos. Então, nós somos extremamente afortunados. Tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e espalhar em volta de nós também, né? Todas as pessoas que a gente vê que sofrem, se a gente pode dar esse presente do Mahamantra, é o melhor presente que a gente pode fazer para a humanidade. Realmente é só amor, compaixão, misericórdia, maravilhoso, tá? Então, eu vou deixar agora para, não sei quem vai fazer um sadhana. Hoje é a Vânia, Hare Krishna. Gratidão, Dave, viu, pelas explicações.
Hare Krishna. Bom dia a todos.